Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FIA. E hoje a gente vai falar do fundo 20 Instrumentos Financeiros, código de negociação VIFI11. É um fundo de papéis que pode investir tanto em outros fundos imobiliários quanto em CRIs. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá. Para a gente conhecer um pouquinho mais desse fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FIA e digitar um pedacinho do código ou do nome do fundo. A gente vai ver então que a primeira oferta pública dele iniciou em fevereiro de 2020. Na verdade, o fundo começou a operar um pouquinho antes, a gente vai ver isso melhor mais à frente. O gestor é a 20, mesma gestora de fundos como por exemplo o VISC de Shopping Center, o Vino de escritórios, o VILG de logística e o pessoal que administra é o pessoal da BRL Trust. Esse fundo hoje ele não faz parte do IFIX, ele não atende os critérios de liquidez para poder entrar no índice e por isso ele acaba passando batido pelo radar de muita gente por aí. Se a gente olhar o histórico de cotações, vamos pegar aqui o histórico como um todo, a gente vai ver que ele começou a ser negociado em bolsa em 10 de junho de 2020. Então, como a gente está gravando esse vídeo em junho de 2021, o fundo acabou de fazer um ano de negociação em bolsa. Ao longo desse período, ele teve aqui uma queda, passou aí os últimos meses rodando aqui no patamar entre 85 a 90 reais durante a maior parte dos dias. Não teve uma queda tão grande assim, mas teve uma queda. Mas se a gente olhar o valor patrimonial, a gente vê que o valor patrimonial dele hoje está em 98,51. Se a gente olhar até o histórico todo do valor patrimonial, a gente vai ver sempre que o valor do valor patrimonial por cota sempre esteve muito perto de 100 reais. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, principalmente desde que ele foi para a bolsa aqui em junho de 2020, a gente vê que ele praticamente não teve variação. Então, o desconto foi aumentando, a relação preço sobre valor patrimonial foi ficando progressivamente mais atrativa. Chegou até a negociar aqui com 10% de desconto, um pouquinho mais. Nesse momento que a gente grava o vídeo, o valor da cota está em R$ 83,00, o que comparado ao valor patrimonial de 98,51 é um desconto de, falando em valores redondos, 16%, uma relação preço-valor patrimonial então de 0,84. Enquanto o valor patrimonial no fechamento de maio estava avaliado em 277 milhões, o valor de mercado hoje está em 233 milhões de reais. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de dividendos. Se a gente pegar aqui o período como um todo, a gente vê que o fundo não teve grandes variações na quantidade, no valor distribuído mensalmente por cota. Antes dele ser negociado em bolsa, quando ele estava só restrito a poucos sócios, ele veio distribuindo aí de 66 a 70 centavos por cota. Aqui no período da oferta, ele não distribuiu, não quer dizer que o fundo não teve lucro, ele só não distribuiu e esse resultado entrou na composição da distribuição dos meses seguintes, mas nos meses seguintes a gente vê que quase não teve variação, 65, 69, 65 e depois 60 centavos como está até agora. Esses 60 centavos, em comparação ao preço atual de R$ 83,00, dá um dividend yield de 0,72% ao mês. Se a gente olhar os últimos 12 meses, o fundo distribuiu 7,49%, o que dá um dividend yield, então, um pouco acima de 9% ao ano. Vamos dar uma olhada aqui na quantidade de cotistas e a gente vai ver. Pegar o histórico como um todo, a gente vai ver que durante muito tempo ele teve aqui cerca de 50 cotistas, até maio. Quem eram esses 50 cotistas? Principalmente sócios da própria 20 e alguns clientes mais importantes, mais próximos da gestora. Então, era um fundo fechado, né? Não tinha negociação em bolsa
e estava só rodando na mão desses sócios. Até que ele faz sim a abertura em bolsa, e aí vai para 2.300, praticamente 2.300 cotistas. Desde então vem subindo de maneira mais orgânica. Hoje, 4.348 cotistas, como ele fechou a posição de maio. Na liquidez, a gente vai ver que, assim como ele tem poucos cotistas, também a liquidez não é tão grande assim. Nesse mês de junho, até o momento que a gente grava esse vídeo, o volume financeiro médio está na ordem de R$569 mil por dia. Pegando o volume financeiro do mês passado, então do mês de maio, 421 mil. Se a gente pegar o histórico dele como um todo, a gente vê que a liquidez vem crescendo, mas ainda não é tão grande assim. A gente pode ver que começou com 200 mil por dia, subiu para 300, 400, vamos arredondar aqui, e hoje rodando na ordem de 500 mil por dia. Se a gente olhar a quantidade de negociações, essa também teve um crescimento mais forte, mais visível, mais vigoroso. Olhando aqui os últimos 3 meses, a gente vê uma média aí de mais de 20 mil negócios por mês. Considerando aí 20, 21, 22 dias úteis, então uma média de 1.000 negócios por dia. Então assim, é uma posição que vem com a liquidez melhorando, mas para quem vai montar uma posição mais significativa, vale a pena considerar a hipótese de fatiar isso, entrar em vários dias, ou comprar um pouquinho de manhã, outro pouquinho no fim do dia. Fatiar isso para não distorcer muito o preço e também, na hora de entender qual é o máximo que vai se expor ao fundo, considerar que quando quiser sair por algum motivo, também pode ser saudável dividir essa saída para não distorcer muito o preço. Vamos dar uma olhada aqui então no último relatório dele, que saiu agora em junho, com o descritivo das operações de maio. A gente vai ver aqui, ele coloca aqui na primeira página, inclusive, a taxa de administração, aqui soma taxa de administração e de gestão. A gente vê aqui, se o patrimônio líquido ou o valor de mercado do fundo for até 500 milhões, a taxa de administração é de 0,95% ao ano. Sobre o que exceder 500 milhões até 1 bi, 0,85% ao ano. E do que passar de 1 bi, 0,75% ao ano. E não é cobrado a parte da taxa de administração que equivale à taxa de gestão sobre os fundos investidos em fundos da própria Vinci. A gente vai ver isso um pouco melhor à frente. E tem taxa de performance, que é de 20% daquilo que ultrapassar a variação do IFIX no período. Aqui ele coloca alguns números mais importantes. Ele coloca aqui algumas questões de performance, inclusive o fundo superou o IFIX em 0,5 ponto percentual aqui no mês de maio. Ele coloca aqui algumas visões macroeconômicas, não só no Brasil como no exterior, da economia de maneira geral. Aqui ele coloca que o fundo tem um resultado acumulado de 22 centavos por cota. Tem um gráfico que explica isso melhor numa página à frente. Comenta aqui sobre algumas compras, algumas vendas que o fundo fez ao longo do mês. Aqui ele coloca então a DRE do fundo, o resultado do fundo. Aqui o resultado na visão do fundo, então em milhares de reais. E aqui a visão por cota de maio. A visão por cota com a média de 2021 e o resultado por cota com a média desde a abertura de capital, desde o IPO do fundo. Então a gente vê que, por exemplo, em maio o resultado do fundo foi de 61 centavos por cota, mas o fundo distribuiu apenas 60 centavos por cota. Então ele tem um resultado não distribuído que era de 20 centavos, entrou aqui mais 41 mil reais, dá cerca de 1 centavo. Bom, arredondando ficou 22 centavos por cota de resultado não distribuído ainda. Aqui algumas comparações de rentabilidade patrimonial. Aqui ele coloca os fundos que foram os maiores contribuintes para o resultado da carteira naquele mês e quais foram os fundos que foram os maiores detratores.
né, considerando inclusive o tamanho da participação. Então, às vezes um fundo pode até ter tido uma variação percentual grande, mas se a posição dele era pequena, não contribuiu, nem atrapalhou tanto o resultado do fundo. Já às vezes um fundo que pode ter uma composição maior dentro da carteira, uma pequena variação pode gerar um impacto maior. Aqui a gente vê que o IFIX caiu no período 1,56%, o VIF teve um resultado de negativo em 1,06%, então ele superou o resultado da média, né, dos principais fundos imobiliários. E aqui a gente vai ver então por que o fundo consegue manter o resultado tão linear sem grandes variações. Porque no mês que ele distribui, que ele tem um resultado maior, ele não distribui o resultado todo e faz um pouco de colchão ali. Para que num mês com um resultado um pouco mais baixo, ele distribua esse resultado. O gestor pode fazer essa gestão. Ele tem que, de janeiro a junho e de julho a dezembro, distribuir pelo menos 95% do resultado. Agora, essa visão semestral, dentro do semestre, ele pode, num mês de vacas gordas, como se chama, segurar um pouco do resultado para distribuir num outro mês e tudo mais. Então a gente vê aqui que ele, por exemplo, aqui teve o resultado de 61, como a gente viu, distribuiu 60 e guardou ali 1 centavo. Hoje já esse valor guardado já é de 22 centavos. É normal ter uma variação de resultado porque, obviamente, num mês você vende uma cota de fundo imobiliário que faz um lucro, no outro mês você não vende, no mês você tem um CRI que faz um pré-pagamento e aí gera um resultado anormal. Então, mas aqui alguns gestores, como o pessoal da 20, opta por normalizar dentro do possível essas distribuições. Aqui ele coloca aqui algumas questões sobre liquidez e agora dá para ver a carteira do fundo. O grosso, né, mais de 85%, são cotas de fundos imobiliários e uma parte menor são CRIs. Aqui está a composição por segmento. A gente vê que o maior segmento na carteira é o segmento de offices, né, de escritórios, lajes corporativas, com 28% da carteira. A estratégia de recebíveis, seja investindo diretamente nos CRIs ou através de fundos imobiliários, soma aqui em torno de 25%, 26%, seria a segunda maior fatia, apesar que dividido em duas subestratégias. Logística com 21%, shopping com 14%, outros segmentos com 11%. 65% da carteira tem uma visão de renda, ou seja, uma visão mais de buy and hold mesmo, de segurar a posição. E 35% uma visão mais de valor, uma visão mais de capturar um ganho de capital, numa visão um pouco mais curto-prazista. Aqui a gente tem o target de alocação, ou seja, mais ou menos quanto o gestor pretende manter alocado em cada tipo de ativo. Então, de 30% a 90% ele quer manter em FIIs líquidos de tijolo. FIIs líquidos ele define aqui aqueles que têm uma média diária de negociação em bolsa acima de 200 mil por dia. Então, de 30% a 90% é a principal estratégia do fundo. Hoje ele está alocado com 50% da carteira. Até 30%, podendo ser zero, claro, então de 0% a 30% em ativos em fundos da própria 20. Então no momento está com 21,5%. E lembrando, o gestor não cobra taxa de gestão, ele não é remunerado pela parte do VIF que está alocado nesses fundos. Então não tem taxa de gestão em cascata. Ele não é remunerado por essa alocação. A estratégia de CRIs, incluindo os fundos de CRI, um alvo aqui de 10% a 50% da carteira, hoje está alocado em 25%. Fundos ilíquidos são aqueles que têm média de negociação abaixo de 200 mil ou aqueles que sequer são negociados em bolsa de valores, até 20%. E até 10% encaixa esses últimos dois aqui com um pouco mais de 1% da alocação. Aqui então vem a carteira mais detalhadamente, a gente vê que as maiores posições são o Vino e o VISC, que somados aqui vão para 13%, 13,5%, somado com o VILG, bate aqueles 20%, 21% que a gente viu no gráfico lá em cima. Outras posições relevantes, PVBI, BRCR, HSI Malls,
XPlog e por aí vai. Hoje os fundos tijolo representam 70% da carteira, a estratégia de CRIs com 24%, né, como a gente estava vendo, dividido entre FIIs de CRIs e CRIs, e aqui ainda tem outros aqui que completam aqueles percentuais, aqui são operações menorzinhas. Aqui ele mostra então a carteira de CRIs. Claro que como é um pedaço pequeno da carteira, a gente não vai ter uma tabela com 50 CRIs, como a gente vê num fundo que é exclusivamente de CRIs. Aqui são apenas 10 CRIs. Aqui a gente vê a descrição de cada um deles, a gente vê que mesmo o maior equivale a apenas 3,3% do patrimônio do fundo, quase tudo calçado em IPCA. IPCA mais 5, IPCA mais 6 e IPCA mais 8. Todos com remuneração mensal, então facilita com que o fundo tenha um fluxo mais constante de receitas. Aqui a gente tem a duration e o vencimento final. Aqui embaixo eles colocam aqui um dos CRIs, que eles até mencionam lá na primeira página, que é o CRI super frio. Então, qual é o código CTIP, qual é o segmento, qual é a taxa, remuneração, vencimento, tudo que está lá na planilha, mas também ele acrescenta quais são as garantias e que tipo de CRI é esse. Para quem quiser ver dos outros CRIs, pode ir no site do fundo aqui, que lá tem esse mesmo quadradinho aqui, também tem de todos os outros. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo? Uma questão que é importante ressaltar: aquelas barrinhas com a alocação referencial, vai ter de 30% a 90% de fundos de tijolo, até 30% de fundos da própria 20, etc. Isso não é regulamentar. Isso não está no regulamento do fundo. Isso é apenas um indicativo daquilo que o gestor pretende fazer. Claro que ao longo do tempo de vida do fundo, é natural e até esperado que eventualmente o gestor venha comunicar mudanças nesse pensamento, nessa forma estrutural dele agir. Então, não estranhe se de tempos em tempos a gente vê, uma vez por ano, sei lá, o gestor comunicando que pretende aumentar a alocação em tal segmento, reduzir a alocação em outro e mudar essas barrinhas de lugar. Elas não estão travadas em regulamento. A única coisa que está em regulamento é que o fundo tem sim que manter pelo menos 2/3 do seu patrimônio entre fundos imobiliários e CRIs. Tá bom? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!